Nossa, mas fulano tá deprimido. É falta de louça para lavar. Quem nunca ouviu frases absurdas como esta? Os transtornos mentais, gente, são reais. Não existe frescura nisso. E se não tratados, esses distúrbios podem ocasionar consequências desastrosas e até mesmo fatais. Setembro Amarelo, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E aqui comigo no estúdio, eu recebo a médica psiquiatra Natália Gorgetti. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Dani. E eu quero lembrar que a Ana Furtado e a Tamires Caetano ficarão com a gente até o final do Diálogos de hoje. Como todas as semanas, é a TV Câmara com intérprete 100% na nossa grade de programação, prezando, então, pela acessibilidade. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui o diálogo, o Setembro Amarelo é uma campanha mundial, para vocês entenderem, que visa a prevenção ao suicídio. Aqui no Brasil, ela foi criada em 2015, ou seja, há quase 10 anos, pelo Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, pelo Conselho também Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Natália, para a gente começar, por muito tempo houve um tabu sobre esse assunto, ainda é, para muitas pessoas, né? Não é fácil de falar desse assunto, é um assunto muito sério, mas é preciso sim comentar, mas a questão é a forma como você vai falar, não é isso mesmo? Sim, com certeza, Dani, a gente precisa abordar esse tema com naturalidade, porque a gente precisa saber que o transtorno mental, o adoecimento, a depressão ou a ansiedade, enfim, qualquer transtorno mental, ele é como qualquer outra doença física, né? Só que é um acometimento ali de uma doença cerebral. Então, a gente precisa trazer isso cada vez mais para os diálogos do dia a dia, para a gente conseguir ir naturalizando isso, né? Parar de deixar de ser, de fato, um tabu, e ir quebrando esses preconceitos, assim. Eu acho que essa é, inclusive, o meu principal objetivo, trazer a conversa sobre saúde mental de maneira natural, em qualquer ambiente. Até porque pode acometer, né, qualquer pessoa, Sim. independente da classe social, e para chegar nesse extremo, né, teve um começo, uma situação, um momento em que ficou mais grave, então é importante falar mesmo sobre isso para que a gente não chegue nesses extremos, que é o que a gente não quer de fato que aconteça, né? Sim, exatamente. É sempre uma conjunção de fatores o adoecimento, a gente fala que é multifatorial. Então, tem influências do meio ambiente, a gente tem influências genéticas, a gente tem influência da alimentação, do ambiente social que a gente está inserido, do ambiente de trabalho. Tudo isso pode influenciar nas nossas questões emocionais. Então, por isso que é importante a gente estar trazendo isso e realmente qualquer um pode ser acometido, né? Bom, e olha só, de acordo com a última pesquisa realizada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, mais de 700 mil suicídios foram registrados, né? E a cada ano, esse número, infelizmente, tem aumentado nos últimos anos, um número que deve ser ainda maior, porque tem muitos casos subnotificados, né? Com certeza. Também. E aproximadamente no Brasil, olha só, 14 mil suicídios são registrados anualmente, o que dá aí uma média de 38 casos por dia. É muita coisa, né, Natália? Sim, é muita coisa, são dados alarmantes que de fato vêm aumentando, né? E a gente precisa olhar para isso. Então é muito importante parar para a gente poder falar sobre isso, né? Então esse enfoque da campanha é muito necessário. Uhum. E olha só, antes da gente continuar também, a Secretaria Estadual de Saúde encaminhou uma nota para a gente informando que de janeiro a maio deste ano foram registrados 7.047 atendimentos ambulatoriais e hospitalares a pacientes diagnosticados com transtornos mentais e também comportamentos suicidas, né, nas cidades abrangidas pelo Departamento Regional da Saúde, que fica em Taubaté. Em todo o ano de 2023, foram registrados quase 43 mil atendimentos ambulatoriais e hospitalares com esses quadros. Aí, para a gente ter uma média, olha só, em 2022, gente, foram 42.010 atendimentos. Em 2021, 31.847. Em 2020,
20.886. Esses números são interessantes porque justamente mostram que tem aumentado. A gente teve aí a pandemia, que eu acho que agravou ainda mais essa questão, né? O pessoal, muita gente ficou, todo mundo teve de ficar isolado em casa, muitas pessoas perderam familiares, né? Então não tiveram tempo de viver aquele luto, né? Muitos velórios não puderam acontecer por conta disso. Então, eu acho que a pandemia também tem um agravante ali, mas não é só isso, né? A gente já vivia uma pandemia antes disso. Sim, de suicídios, né? Sim. De fato, o isolamento social contribui para a gente piorar muito o nosso estado depressivo, porque somos seres sociais. Então, a gente precisa estar convivendo com outras pessoas. Quando a gente está em grupo, a gente tem essa sensação de amparo. Então, às vezes, a sensação da solidão é muito angustiante. Por isso que a pandemia pode ter piorado isso. E, claro, a perda também, a vivência do luto, que também é muito dolorosa, né? Assim, que se não vivido, né, da forma corretamente, em algum momento vai aparecer. Bom, além da Natália, quem vai conversar com a gente de forma remota é a psicóloga Rafaela Di Martini. Rafaela, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Diálogos. Obrigada pelo convite. É super necessário e importante abrirmos, né, esse momento para poder falar sobre saúde mental e o destaque para o Setembro Amarelo. Né? Então, é uma necessidade que nós temos de aproximar a população para as questões de saúde mental. Então, o Setembro Amarelo ele vem sinalizando e abrindo vários campos para o debate, para o acolhimento, para as informações, para que as pessoas possam se apropriar, né? Do que é esse setembro, né? Por que ele surge em 2015, como foi apresentado, e por que todos os anos precisa ser debatido e sinalizado para a população. Nós estamos num momento, né, de que cada vez mais é crescente o número de pessoas com transtornos de ansiedade, depressão, isolamento, né, e apatia. Então, é preciso falar sobre isso cada vez de forma mais próxima da população, para que elas possam não somente se identificar ou se autodiagnosticar, mas para que elas possam entender que elas não estão sozinhas e o que é da natureza humana, né? O que é uma tristeza, o que é uma depressão. Porque o suicídio é um grande tabu, né? Então ele é subnotificado, como você nos lembrou, né? E as pessoas acabam deixando de falar do próprio sofrimento, porque acaba sendo algo assim, não, você não tem motivo para estar triste. Tem alguém pior do que você, né? Então a gente precisa trazer esse assunto cada vez mais para que as pessoas possam entender que existe a tristeza, existe a depressão, tudo isso são questões referentes à vida, e existe o caso extremo, que é o suicídio. Muito obrigada pelo convite de poder contribuir com vocês também. Rafaela, você comentou sobre, né, esses casos e o que de fato antecede o suicídio, né? A gente precisa desse acolhimento, você bem falou, você citou as frases, né? Muitas pessoas falam de uma forma infeliz e ignorante, né? Mas você tem tudo, isso é mimimi, né? Tem pessoas piores que você, como foi o exemplo que você deu, e não entendem, não compreendem, né? Assim, ninguém quer passar por isso, né? Então é importante esse acolhimento e frases como essa também não vão ajudar em nada, né? Pelo contrário, vão piorar. A pessoa está ali se abrindo com você, o que já é um grande sinal, um bom sinal, e aí você responde com uma situação dessas, é muito prejudicial. Com certeza. Cada vez que alguém fala que saúde mental é bobagem, que depressão é frescura, uma pessoa esconde o sofrimento, né? Então, cada vez que alguém fala assim, você não deveria estar sofrendo, você não deveria estar passando por isso, outras pessoas vão deixar de sinalizar, né? Então, essa banalização que nós temos, né, de que muitas vezes saúde mental não é tão importante, que a pessoa precisa de algo para a subsistência dela e que psicoterapia, o tratamento medicamentoso, tudo isso não é para todo mundo, isso é uma grande bobagem, né? Então, por quê? Nós temos hoje vários recursos, né, várias redes de apoio que a pessoa pode buscar e que estão cada vez mais próximas, né? Então, não é mais simplesmente eu vou sofrer de forma solitária porque eu tenho vergonha. Mas isso nós estamos em 2024 e algumas pessoas deixam de pedir ajuda. Sim, mas a gente precisa trazer isso mais para que as pessoas possam conversar e entender, né, que não é normal, não é adequado, não é saudável passar por um período longo de tristeza e isolamento.
Isso vai retirando da pessoa a força principal para ela viver, né? A disposição. Então, quando uma pessoa fala que saúde mental é bobagem, alguém esconde sofrimento. Então, a gente precisa falar muito sobre saúde mental. Sem dúvida. Ou muitas pessoas falam, né, mas na minha época, na verdade, esses casos sempre existiram, né, que felizmente hoje a gente tem mais acesso à informação e as pessoas falam mais sobre esses assuntos, não é mesmo? Para a gente continuar, olha só, a Fernanda Santos, gente, foi até o CVV, o Centro de Valorização à Vida. São mais de 60 anos de trabalho, né, oferecendo apoio emocional e prevenção ao suicídio a quem mais precisa, né, as pessoas que estão em situação bastante delicada. Vamos então acompanhar, conhecer de fato esse trabalho tão bonito e humano? Diante de uma vida tão corrida e também com vários problemas para resolver ali naquele dia, a gente acaba deixando de lado algumas situações, né, não dando tanta importância para aquele momento, como a saúde mental. E aí, às vezes, não tem aquele amigo ali do lado para a gente conversar, né, falar sobre esses problemas. Mas um simples telefonema ali pode te ajudar e muito a resolver esses problemas aí que atormentam a saúde mental. Para isso, a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que pode ser um caminho, uma simples ligação pode te ajudar com isso. Eu vou conversar aqui do meu lado com uma voluntária há 10 anos, há mais de 10 anos, do Centro de Valorização da Vida, a Mônica Quirino. Mônica, primeiro te dar os parabéns por esse trabalho tão bonito que você faz, né, aqui no Centro de Valorização da Vida de São José dos Campos. Legal a gente comentar o que é o Centro de Valorização da Vida, né? Por favor. Tá, o CVV, Centro de Valorização da Vida, é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, né, que atua desde 1962. Né? Ela foi fundada em São Paulo por um grupo de jovens com o objetivo de fazer a diferença na vida das pessoas, né? De uma forma positiva, aonde o apoio e a convivência já vinha sendo fragilizada desde essa época. Né? E hoje, isso, como você disse, hoje as nossas prioridades se intensificaram, a nossa rotina está mais intensa, né? E em alguns momentos a gente pode se sentir meio perdido ou precisando desabafar, né? E nós fazemos esse atendimento por telefone, né? Também por chat ou por e-mail, e com esse intuito de oferecer apoio emocional, né? Para que a pessoa possa desabafar, ela possa se atualizar diante das suas demandas, né? E aí, a partir de um lugar mais tranquilo, mais centrado, ela pode fazer escolhas melhores na vida, né? Hoje, aqui em São José dos Campos, temos 31 voluntários, né? Mas, ao todo, no Brasil, já são 3 mil voluntários no Brasil. Né? Quem está assistindo a gente, quem pode recorrer, né? Quem pode procurar a ser também um voluntário aqui no Centro de Valorização da Vida? Qualquer pessoa a partir de 18 anos, né, que tenha esse interesse e disponibilidade, um tempo na semana, uma disponibilidade emocional de participar desse processo, né, nós temos um programa de seleção de voluntários, né, é só acessar o site, seja voluntário, nosso site é cvv.org.br, e aí a pessoa acessa lá o local, seja voluntário, preenche os seus dados, a sua localidade, e aí o sistema encaminha para nós esse contato. Né? O que a pessoa vai encontrar nesse momento? Né? A oportunidade dela conhecer o trabalho, fazer um treinamento para que ela se prepare, né? Nós temos um jeito de ser ao telefone junto da pessoa, né? E para que a pessoa possa conhecer esse jeito de ser e também perceber se esse é de fato um voluntariado que ela quer, que ela deseja se dedicar, né? Onde ela começa inicialmente atendendo de forma simulada. E aí ela vai compreendendo qual é a voz, né, e o que essa voz está pedindo no telefone. Né? Então, a gente tem esse jeito de estar ao lado da pessoa no momento de crise, de dificuldade, de angústia. Né? Como é que têm sido os atendimentos hoje em dia? Né? Quais são os motivos da procura pelo CVV? Em geral, a pessoa está passando por alguma crise emocional, né? Alguma dificuldade que sozinha ela não está conseguindo elaborar. Às vezes a pessoa ela tem até
a família ou amigos próximos, mas é algo que ela não deseja dividir, né? Então ela ainda está elaborando essa questão com ela mesma, né? E aí essa ligação é sigilosa, né? E aí quem pode entrar em contato? Qual que é o número? Quem pode recorrer, né, ao centro, para quem está querendo ali um ouvido amigo, né, para ouvir as suas alegrias ou tristezas também. Mônica, por favor. Nós temos um site, né, o cvv.org.br, lá tem alguns balãozinhos que indicam os serviços, que é o telefone 188, o chat, que ao abrir o chat você interage com um voluntário de forma digital, né? Nós temos um e-mail, que a pessoa envia um e-mail para o nosso e-mail institucional, e aí o voluntário tem a equipe de voluntários que retorna, né? E nós temos os postos que, no momento, ainda não estão voltando para o presencial. Então é isso, gente. É gente de verdade, pronta para conversar, sem julgamentos ou críticas, respeitando o que você sente. Então, se você não tem aquele amigo do lado, saiba que tem um telefone, como eu falei no início, que pode te atender. Já são 7.000 atendimentos diários que a gente tem aqui no CVV. Então, ligue no 188 e saiba que foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como a melhor iniciativa não governamental de apoio emocional no Brasil. Então, ligue 188, procure ajuda, cuide da sua saúde mental. É isso, cuidar da saúde mental, importantíssimo. Obrigada, Fê. Agradeço a Mônica também e parabéns a ela e a todos os voluntários também. Então vamos reforçar, olha só, o telefone do CVV, gente, é o 188, vai aparecer aí no seu vídeo. Lembrando que a ligação é gratuita e não precisa ter crédito no celular, basta apenas ter o aparelho, né, com bateria carregado, aí você pode discar 188. Uma coisa que me chamou a atenção, a Mônica falando, ela disse que tem muitas pessoas que às vezes não estão numa situação, né, prestes a cometer o ato, mas não tem ninguém para desabafar, né? Teve alguma conquista, por exemplo, e quer desabafar, né? Para a gente ver a importância desse trabalho, né? Um baita de um apoio. Sim, é esse suporte social que a gente está sempre em busca, né? De sentir que tem um amparo, alguém ali para te ouvir. Essa é a importância, acho que, do CVV ali, que traz esse conforto emocional, né? Sem dúvida. Rafaela, e é importante a gente reforçar, né, o que a Mônica comentou, e sem julgamentos, né? Procurar ajuda e realmente ter ali o acolhimento, frisar muito nessa pauta. É muito importante, né? Porque quando ela fala sem julgamento, ninguém quer saber por que você chegou a esse momento, por que você demorou para pedir ajuda. O mais importante, né? E eu estava prestando atenção à entrevista com a questão desse acolhimento, dessa iniciativa que começou há tantos anos, de treinar esses voluntários, né? Porque o que nós temos é o presente, é o aqui e agora, é o que está acontecendo nesse momento. A pessoa, quando ela vem para desabafar, ela vem trazendo o quê? A dor, né? Então precisa ser acolhedor, como diz a palavra, sem julgar, né? Então esse acolhimento, eu não preciso saber então da sua história nesse momento. O que eu preciso é te dar um suporte, né? Mas um suporte que seja afetivo, mas que não seja também algo que eu me perca no seu relato. Então eu preciso ser capaz, né? Por isso o treinamento dos voluntários, né? Eu preciso ser capaz de te ouvir, te acolher e te dar um direcionamento. E no caso da psicoterapia com psicólogos, o que ocorre? Existe um treinamento, né, na formação profissional para que o profissional psicólogo consiga, naquele momento de escuta, entender o que a pessoa está pedindo de ajuda, compreender o que ela está falando. Isso nós damos o nome de escutativa, né? Não é ouvir, é escutar profundamente. Então, eu vou além do sentido, eu vou para a compreensão. E é isso que o mundo precisa, né? Se nós temos algo tão acelerado como é o dia a dia, é preciso saber acolher também. Sem dúvida, Mônica. A gente vai para uma rápida pausa, nossa primeira de hoje, mas é bem rapidinho, daqui a pouco a gente retorna para falar desse assunto tão importante que é o Setembro Amarelo. Fique com a gente, voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos. O tema de hoje é Setembro Amarelo.
Eu quero voltar agora com a psicóloga Rafaela. Rafaela, a gente acompanhou no primeiro bloco um pouquinho do trabalho do CVV. Rapidamente, é importante, claro, as pessoas que estão numa situação mais delicada, procurarem ajuda, mas essas pessoas também, os voluntários, quem está perto dessas pessoas também precisam ser cuidadas, precisam de um olhar de atenção. E aí a gente fala de terapia, que todo mundo deveria ter acesso, porque é muito importante para esse equilíbrio, para não absorver essas situações, essas histórias. Sem dúvida, a questão é de quem cuida do quem cuida, Então, quem cuida do cuidador, Então, o cuidador, ele precisa ter alguém olhando por ele, Que é o psicólogo, que é um supervisor profissional, que é a pessoa que ele vai poder relatar aquilo que ele está suportando pelo outro. Então, quem está suportando isso? Então, você vem, traz para mim uma história que eu acabo sendo atingida pela sua narrativa, como ser humano, pelas questões empáticas, e eu fico absorvida com isso. Então, tecnicamente, o psicólogo ou a pessoa que está fazendo essa função, no caso do que foi trazido, o trabalho do CVV, ele precisa ter alguém com quem conversar, com quem ele possa depositar a angústia, porque muitas histórias também a pessoa não vai ter o fim. Então, veio, desabafou, então trouxe para mim essa história, e nunca mais voltou. Como é que fica a preocupação? Será que está tudo bem com ela? Será que ela conseguiu superar e por isso ela não procurou mais? Então, e muitas vezes o nosso trabalho ele é de meio, ele não é uma finalização. Sim. Então, é um suporte que precisa de suporte. E, Rafaela, uma coisa que é interessante a gente reforçar, porque empiricamente, popularmente, o Brasil é tido como um país muito feliz, um povo alegre, só que a gente tem dados que mostram que nós somos o país mais ansioso do mundo. E aí, quando a gente fala de ansiedade, também é um dos transtornos, que pode, em casos mais graves, também levar a outros, e aí a gente ter, por fim, o suicídio, que é o que a gente não espera. Então, é uma forma também não legal, tóxica de lidar com isso, A gente precisa realmente olhar de uma forma mais, também, a subjetividade de todo esse contexto. E isso é importante porque nós temos cada pessoa com uma história única, um contexto sócio-histórico, emocional, afetivo, social, no sentido do meio que ela está inserida. Então, viver a ansiedade, a gente tem que pensar assim, a ansiedade ela não é uma vilã, Ela se torna uma vilã quando ela está atrapalhando o seu dia a dia, os seus afazeres. Porque existe toda uma questão, eu não posso me sentir ansioso. A gente tem ansiedade para as coisas boas, uma preparação. Então, nós estamos aqui no momento de entrevista, nós estamos sob o domínio de uma emoção, de uma ansiedade. Então, a gente tem que organizar a nossa fala, nosso pensamento, esperar nosso momento para poder falar, se posicionar. Isso é ansiedade, mas não é uma ansiedade que vai debilitar, que vai atrapalhar o meu dia a dia. Então, quando eu não consigo estar no momento presente, isso é uma dica para quem está participando, quem está nos ouvindo, quando eu não estou conseguindo viver esse momento presente, eu tenho sempre uma preocupação além, uma preocupação excessiva com o que vai acontecer, eu já estou num estado maior de ansiedade. Mas é um transtorno? Eu ainda não posso dizer que é um transtorno. Mas se todos os dias você não consegue viver o aqui e agora, nós estamos vivendo um momento que talvez essa pessoa precise de uma ajuda. Talvez ela precise de um apoio, não só do psicólogo, como um apoio medicamentoso também, que vai ser administrado pelo médico psiquiatra. Então, nós temos o aqui e agora. Fugir dele pode já ser um caso de um indício de ansiedade. Sem dúvida. Olha só, agora a gente vai ouvir o depoimento da jornalista Ana Mintureta, que está em tratamento contra a depressão. Ela gravou um vídeo para a gente, vamos conferir. Olá, meu nome é Ana Mintureta, sou jornalista, tenho 38 anos e vim compartilhar um pouco da minha história. Tudo começou, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a depressão ela não vem da noite para o dia, Então tudo começou com situações estressantes no âmbito profissional. E com a frequência dessas situações, o meu quadro acabou evoluindo para um quadro de ansiedade.
Mas aí eu passei a ter crises de ansiedade, né? Tremor, falta de ar, comecei a apresentar insônia, ter bastante dificuldade para dormir. E por mais que tentasse aí meios naturais, continuava aquela dificuldade ali para dormir. E essa ansiedade acabou gerando em mim também uma compulsão alimentar e uma série de outros fatores. Quando a gente ignora esses sintomas, que foi o que aconteceu comigo, a gente imagina sempre assim, vai chegar o fim de semana e eu vou dar uma relaxada, e aí segunda-feira começa a outra semana, e aí eu vou estar preparado para a próxima, né? Ou então a gente pensa assim, eu vou esperar depois das férias, estar com a bateria recarregada, pronto para enfrentar mais um ano aí. E quando eu cheguei no meu limite, que eu voltei das férias, das últimas férias, eu sentia como se eu nem tivesse saído de férias, embora eu tenha passado dias maravilhosos, com familiares, com amigos, num lugar incrível. Mas quando eu voltei, é como se todo o peso daquele ambiente tivesse me transportado para algo que não me deixava feliz. Eu fui tentando ignorar esses sintomas e eu fui seguindo em frente. Foi quando, de tanto ignorar, o corpo ele me obrigou a parar. Eu tive uma crise de pânico durante o trabalho e eu fui levada para o hospital, eu fui levada para o consultório psicológico. Comecei a fazer uso de medicamentos com o psiquiatra e aí recebi o diagnóstico, né, era depressão, pânico. E de tanto essas crises de pânico se tornarem frequentes, acabou evoluindo para o que se chama de agorafobia. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia na verdade o que era, que na verdade eu comecei a me isolar das pessoas, do mundo, de tudo, porque o medo de ter um novo quadro de pânico, principalmente em público, passou a me paralisar e a fazer com que eu não quisesse mais ter contato com o mundo externo. Então eu tinha receio de encontrar com pessoas que me remetessem a aquele ambiente onde tudo aconteceu, sabe? Pessoas que de alguma forma contribuíram para que aquilo chegasse àquele ponto. Então, eu realmente passei a não querer nem ir ao supermercado, fazer coisas assim básicas, né? Depois que eu fui afastada do trabalho, a primeira noite de Natal foi no hospital, tratando esse quadro, né? Tudo isso virou uma grande bola de neve. Eu acabei tentando suicídio. Meu esposo foi um grande suporte para mim e por isso eu digo sobre a importância de se acolher pessoas nessas situações para que esse quadro possa ser revertido, né? Até hoje para mim não é fácil falar a respeito, mas sem todo esse apoio, essa rede de apoio que eu tive, apesar de estar longe de familiares, foi muito importante. Hoje eu estou finalizando já o meu tratamento, estou bem melhor, livre da agorafobia. Estou aqui compartilhando a minha história com vocês porque eu acho que quanto mais atenção a gente der para esses casos, falar de saúde mental, mais vidas podem ser salvas. Eu estou focando no processo e o meu sonho é, depois do desmame dos remédios psiquiátricos, conseguir ser mãe. Tá aí, então, muito obrigada, Nami, pelo depoimento. Muita força para você nesse tratamento também. É um assunto, a gente falou, né, para lá de delicado e mexe muito com essa impotência nossa do ser humano, né? Às vezes a gente pensa, isso não vai me atingir, mas não é bem assim, né? Ninguém está livre disso. Sim, e eu acho que às vezes a gente tem medo de falar e de perguntar porque a gente não sabe como lidar com situações complexas. Então, às vezes, a gente evita tocar no assunto. Só que é nisso que as coisas vão crescendo, tomando uma dimensão maior e você perde, às vezes, a oportunidade de ser uma escuta ou de receber um apoio também, né? Quando a gente desabafa, aquilo ali pode servir para o outro como uma maneira dela te ajudar, daquela pessoa que está te ouvindo, te socorrer, te levar para algum atendimento de fato, né? Fazer alguma intervenção. Uhum. Ela falou da depressão, vários transtornos, né? Mas iniciou ali com a ansiedade, a depressão. A depressão, ela tem cura de fato? Não, ela precisa ser monitorada, né? Sempre. Medicamente falando, assim, tem uma cura, além do acompanhamento, não? É muito individualizado cada caso, mas é uma doença crônica, ela tem um tratamento bem prolongado, principalmente quando a gente acaba o primeiro episódio, a gente sempre estabelece pelo menos 1 ano de tratamento, então é um período longo.
Alguns casos têm remissão, tem casos que são transtornos recorrentes, então o paciente remite do quadro, depois de um tempo, algum outro fator interfere na vida e pode voltar a ter os mesmos sintomas, né? E aí, em alguns casos, a pessoa precisa de acompanhamento para toda a vida mesmo. Uhum. E a Ana Min comentou, né, que ela chegou a tentar tirar a própria vida. Esses casos, me chamou a atenção também, tem aumentado principalmente nos países da América, né? A gente teve uma diminuição na Europa. Você comentou no início, são vários fatores, né? Socioeconômicos, tem uma certa questão hereditária que pode ter também influência nisso. A que você acha que se deve, justamente nas Américas, a gente ter esse aumento nos últimos anos? Vai muito da questão social também? Com certeza, né? Então, assim, principalmente a questão de uma instabilidade financeira gera bastante adoecimento mental, né? Porque como que você vai ficar se sentir bem, tranquilo, se não está tendo recurso em casa, né? Então, esse é um fator importante que está muito associado a subemprego, a situações de desemprego, situações de violência também, pessoas que passam por violências, que sofrem abusos, traumas, né? Isso influencia bastante. Uma coisa também que tem observado e crescido, principalmente entre os jovens, o uso abusivo de celulares, né, de tela. Isso cria um grande distanciamento social, a gente vai perdendo esse manejo de conviver com as outras pessoas, né? E aí, nesse distanciamento, nesse isolamento, a gente também vive situações de desamparo, né? Então, isso também influencia. Às vezes, o acesso, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde também pode influenciar. Então, quanto mais acessível é o serviço, mais suporte aquela pessoa vai ter, mais recurso, mais tratamento, né? Então, isso também interfere bastante. Se o paciente não consegue chegar ao atendimento, a gente corre risco, né, desse adoecimento, né, ter um fim trágico. E aí, a gente falou, logo no início do programa, que a questão não é você não falar, é a forma como é falado, porque é um tema tabu ainda. E a gente teve, vamos citar aqui um exemplo, no mundo cinematográfico, teve uma série que ficou bem conhecida e causou muita polêmica também, que é Os 13 Porquês, né? Essa série ela foi muito criticada também por psicólogos, psiquiatras, pais, pela questão da forma como foi tratada, né? Que romantizavam essa questão da dor, do sofrimento e de que aí poderia levar, né, uma pessoa a tirar uma própria vida, e é o que acontece na série. A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Questões, a gente falou de como falar, mas você citou do celular, tem a questão de jogos, quando a gente fala principalmente das crianças, né? Porque um adulto, claro, quando ele está nessa situação é complicado, mas numa criança, num adolescente, é mais delicado ainda, né? Sim. Ele não vai ter esse senso crítico, né, de conseguir discernir aquilo. Às vezes não tem a percepção que está doente, né? A criança, às vezes, ela tem uma percepção de eu não quero mais viver. Não necessariamente eu quero morrer, eu não quero mais estar aqui, eu quero sumir, eu quero dormir. Essa questão da série, eu acho que a série, a arte, né, ela retrata a vida, né? Então, ela traz questões que estão iminentes, que é isso. O índice tem aumentado, isso tem sido muito comum. Infelizmente, mas tem crescido. Então, a série acaba trazendo esse retrato. O que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, é de entrar em detalhes de como esse ato pode ter acontecido. Mas é importante a gente dar o espaço de fala para o adolescente, para o jovem, para o adulto, né? Para quem estiver passando por aquele sofrimento. Porque pode ser um mecanismo mesmo de escape, de desabafo, um pedido de socorro. Então, a gente precisa falar sobre isso, mas sim, existem maneiras para serem faladas. Então, estar ali, como a Rafaela tinha citado, né? Aquela escutativa de estou aqui para te ajudar, essa escuta sem o julgamento, né? Sem dizer o que está certo e o que está errado, mas como eu posso contribuir para a sua melhora? Tem alguma coisa que a gente pode fazer agora para aliviar esse sofrimento, né? Então, a gente pode olhar assim.
Rapidamente, antes da gente chamar o intervalo, como que você avalia também a questão, como que nós, enquanto país, estamos preparados também para receber essas pessoas? E aí eu falo, né, de toda a sociedade médica, não só daquele amigo, de quem pode ali dar o apoio, né? Porque a gente precisa humanizar os atendimentos também, isso em diversas áreas, quando a gente fala, nesse caso, ainda mais, porque a gente está falando de um risco à vida. Como que você avalia que a gente está preparado ou não, de fato, para atender, né, suprir essas demandas? Eu acho que ainda a gente está tendo pouco acesso da população aos serviços especializados, né? Então, é preciso também ter um treinamento dos clínicos mesmo, né? De todos os profissionais da saúde conseguirem entender um pouco mais sobre saúde mental. Eu gosto de falar que eu gostaria que a saúde mental fosse normalizada como uma pressão alta, como uma diabetes é normalizada. Então, todo mundo sabe falar uma orientação para um diabético. Olha, tem que comer menos açúcar. Olha, tem que se exercitar. Então, a gente sabe acolher e dar um suporte para as pessoas que estão em adoecimento mental. Por isso que é importante a questão da campanha, até para o próprio profissional da saúde se conscientizar de que ele precisa estar por dentro desse tema, que a gente precisa se inteirar. E o SUS precisa estar equipado para receber isso, porque é uma demanda muito crescente, né? Então, a gente precisa de profissionais habilitados para receber pacientes que estão em situações de angústia, de desespero, de sofrimento psíquico, né? Sem dúvida, a gente vai falar mais sobre esse acesso também no próximo bloco. Vamos para a nossa última pausa de hoje. Fique com a gente, porque o Diálogos volta bem rapidinho. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que busca valorizar a vida, né, e coibir os casos de suicídio. A gente falou no último bloco sobre o acesso, né, se a própria comunidade médica está preparada para esses atendimentos. A gente sabe que o SUS oferece também esse tipo de atendimento por meio dos CAPs, né? Sim. Então, vale a gente reforçar quem precisar de ajuda, né? A gente tem um hospital psiquiátrico aqui na cidade também, que são portas abertas. Sim, tem a UPA, né? Que é a UPA de saúde mental. As próprias UBSs estão abertas para receber também o paciente com queixa de sofrimento. E os CAPs, sim, que fazem esse suporte e acompanhamento dos casos de adoecimento mental. Eu sei, é clichê, mas a gente precisa falar, né? Além dos depoimentos que a gente viu, quais são os principais sintomas para uma pessoa, né, ficar alerta? Isso pode estar acontecendo, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente dentro da nossa casa, mas muitas vezes acontece. E aí a gente vê lá o histórico, né? Não tinha diálogo, né? A pessoa não tinha essa abertura. Quais são os principais sintomas, apesar de cada pessoa poder apresentar de uma forma diferente? Mas para a gente reforçar aqui para o pessoal de casa que está assistindo a gente. A gente tem que ficar atento quando a pessoa começa a mudar o comportamento, né? Então, era uma pessoa antes divertida e ela começa a ficar mais silenciosa, mais reclusa, mais isolada. A pessoa se sente com menos energia ou sente sempre um cansaço, as coisas ficam mais difíceis de serem realizadas. Às vezes choro mesmo, começa a chorar com facilidade, com coisas mais corriqueiras do dia a dia. Sintomas de irritação, então a irritabilidade por também coisas do dia a dia, às vezes se tornam uma grande proporção. Alterações de apetite, então geralmente perde o apetite, né? Ou tem pacientes que acabam comendo compulsivamente, acabam exagerando para tentar diminuir essa angústia. Alterações de sono ou insônia, não consegue dormir, não consegue descansar. Ou sono demais, só quer dormir, não tem energia para fazer mais nada, só quer ficar ali na cama. Então, questões extremas, né? A gente pode observar. Quando a pessoa traz queixa de, eu gostava tanto disso, agora não tem mais graça. Então, ela vai perdendo o prazer pelas coisas antigas que ela tinha. Sim. Um desinteresse por tudo, nada mais é interessante. Faz sentido, né? Interromper rapidinho, quando você falou desses sinais, né? Quando que a pessoa ou alguém pode pensar, isso eu preciso realmente me alertar? Porque às vezes a pessoa realmente está cansado, está estressado, né? Por algum tempo. Tem um período que vocês costumam utilizar para ver, poxa, a pessoa já está há um tempo assim, para também não achar, né, que
hoje, essa semana, eu não estou bem, pode ser de fato alguma coisa. Tem esse tempo, essa linha que vocês utilizam? Tem, pelo menos a gente fala 15 dias, não é um tempo tão longo assim, né? Então, para a gente ficar atento, então, mais de 15 dias, a maior parte do meu tempo do dia, eu estou em sofrimento, é importante a gente já ir buscar ajuda. Tá certo. Rafaela, quero voltar com você. É importante para a gente diminuir, né? A gente não quer que esses casos aconteçam. É importante ter um trabalho com a família, com as pessoas ali no entorno, mas também desde cedo, que inclusive nas escolas, né, a gente falou de normalizar a saúde mental, a saúde emocional. Como que a gente pode mesmo lidar desde cedo na escola, na sociedade, os pais, né? Eu acho que para a família não tem outro caminho que não seja o diálogo, né? Ser aberto, dar voz às pessoas, isso para todo mundo. Mas como é que a gente pode também trabalhar enquanto sociedade essa questão? Eu acho que o mais importante é trabalhar a educação emocional, iniciando com a alfabetização emocional mesmo. Hoje a gente tem, né, no cinema, vários filmes fazendo muito sucesso já há alguns anos, falando sobre sentimentos, falando sobre emoções. A escola, muitas escolas, desde a educação infantil, adotaram o emocionômetro. O que é o emocionômetro? A criança tem vários emojis na porta da sala ou dentro da sala de aula, e ali ela escolhe diariamente qual emoção está representando o dia dela. Então ela chega e ela pega, por exemplo, um rostinho bravo, né? Um emoji vermelho, com raiva. Aí o professor faz uma roda e conversa sobre aquele sentimento. Vai dar um espaço para ela poder falar como ela está sentindo e muitas vezes até decifrar o que ela está sentindo. Porque a criança ela mistura, né, a raiva com a tristeza. Nós adultos misturamos também. Então é importante essa alfabetização emocional, né? Então começar nos primeiros anos já da escola, a família conversar com a criança, mostrar para ela que tudo bem se aquele dia não foi um bom dia, né? Se aquele dia não foi do jeito que ela gostaria, não tentar compensar emoções ruins com alimentos, porque esse é um problema também muito grave e é uma falha na educação. Então, por exemplo, a criança está irritada, ela está chorando e a mãe dá um biscoito, um doce para ela se acalmar, né? Então, o que ela está ensinando? Que sentir, demonstrar aquela emoção não é bom. Então, quando eu coloco algo que seja saboroso, que seja adocicado, vai me compensar. Aí, quando ela cresce, ela acaba compensando isso numa alimentação que pode até chegar de uma forma de um comportamento mesmo, de uma compulsão alimentar. Então, hoje, nós temos mais espaço para se falar sobre emoção e sentimento. O que nós precisamos é ter disposição para ouvir, né? Porque a emoção do outro me afeta, né? É afeto. Então, estando afetada, aí a gente volta na questão do cuidado do cuidador. Então, eu preciso estar pronto para ser aquela pessoa que vai amparar, né, dentro da escola, dentro de casa, em qualquer ambiente institucional que essa pessoa esteja, e ajudá-la a lidar com esse sentimento e emoção. Então, eu acho que a chave, a resposta, é a educação emocional. E você até citou do cinema, né? O filme Divertidamente é bem interessante também, né, Rafaela? Mostra muito isso, desde ela ali, né, é uma animação, a personagem principal criança, depois na adolescência. É inclusive um filme bem interessante para se assistir com crianças, né? Para já ir desde cedo ali apresentando para elas as emoções. Aí você falou da educação emocional e aí torna, né, nos dias de hoje em que a gente vive com acesso à informação para todo lado, né, esse mundo caótico mesmo, é cada vez mais desafiador, né, para a gente conseguir lidar com esse turbilhão de coisas que nos afeta a todo momento. O autoconhecimento é um grande escudo que nós temos que usar, né? Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei como eu lido com a minha emoção, onde estão os meus pontos mais delicados na minha personalidade, eu vou me afetar menos com o mundo do outro, mas não me afetar no sentido negativo. Vou dar um exemplo, né? Se eu não estou bem num determinado dia e eu vou ao mercado e pego uma fila, se aquela fila não anda e eu começo a ver que o outro caixa, a fila vai mais rápido, isso pode desencadear em mim uma irritação.
E essa irritação eu posso começar a ser grosseira com uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai ser grosseira comigo. E aí é o efeito dominó. Agora, se eu estou bem e eu percebo, eu fiz uma escolha, a minha fila não está andando. Ok, eu vou me atrasar um pouco mais, mas é o que eu preciso agora, nesse momento, é administrar esse tempo. Isso é autoconhecimento. E às vezes ele vem num suspiro, sabe? De a pessoa conseguir, naquele momento, respirar profundamente e tá tudo bem, né? Eu vou conseguir ultrapassar isso. Então, isso é o dia a dia, né? Então, se eu estou bem, eu consigo fazer com que o meu entorno fique melhor. Então, o autoconhecimento é uma arma poderosa de proteção para todos nós. O autoconhecimento e até para você saber, né, deixar até onde você vai, o que você tolera. Nesse mundo cheio de informações para todo lado, né, a gente também se depara com as redes sociais e está cada vez mais frequente a gente vê pessoas, né, que estão se desligando mesmo. A gente está na era do cancelamento, que é outro problema também que influencia, né, desencadeia diversos transtornos. Em alguns casos realmente pode levar ao extremo. É importante também, né, o autoconhecimento, a informação positiva para a gente conseguir colocar ali uma barreira. Não, isso não me favorece. É preciso filtrar, né? É usar a sabedoria, o discernimento. As redes sociais, elas vieram como algo para poder nos ajudar, né? Quantas pessoas podem nos acessar através dos celulares, ter acesso a informações que antes era muito mais difícil, né? Então era algo muito limitado. Só que eu vou escolher para que lado eu vou olhar, né? Então os profissionais de saúde mental, eles têm uma grande responsabilidade nas redes sociais, de levar uma informação com qualidade, algo que seja científico, algo que venha para poder contribuir com a saúde mental e o dia a dia das pessoas, com uma linguagem mais clara, né? Algo que a pessoa possa falar assim, peraí, tristeza é algo que faz parte do dia a dia, depressão é diferente. Então, isso também está na psicoeducação. Então, a gente tem educação emocional, a gente tem a psicoeducação nas redes sociais. Então, a pessoa ela vai usar a internet, ela vai usar as redes com cuidado, né? Ela vai saber escolher quem eu devo confiar para ter essa informação. E se ela perceber que ela está usando em demasia, que ela está comparando muito a vida dela com a vida do outro, ela deve fazer uma autorreflexão, né? A gente vai postar aquilo que é melhor nosso, aquele que é o melhor lado que a gente tem. Então, ali uma vida pode ser editada, pode ser que a pessoa esteja vivendo um momento muito feliz, e quem está olhando, quem está ali naquele momento como um seguidor, pode estar vivendo um momento oposto. Então, é preciso entender que tudo é um recorte e não uma realidade como nós estamos acostumados. Então, a dica sempre é o quê? Sabedoria. Escolher com sabedoria aquilo que vai nos alimentar no dia a dia, seja informação e seja até o próprio alimento. É isso, recado dado. Rafaela, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. E seja bem-vinda sempre. Eu agradeço e é importantíssimo esse momento do Setembro Amarelo, conscientizar cada vez mais as pessoas. Saúde mental é para todos, não é uma utopia. Nós precisamos e merecemos viver uma vida com qualidade, né, em todos os aspectos. Então, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo essas informações. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. É isso, né? A gente tem que entender, sofrimento faz parte da vida, não tem como fugir. E procurar ajuda. O Setembro Amarelo, né? Em setembro, essas ações são mais intensificadas, mas ela está valendo o ano todo, né? Porque é um trabalho que não para, ele não tem fim, ele tem que ser constante. Sim, porque o sofrimento não escolhe data, né, para surgir. Então, de fato, a vida tem seus desafios, mas a partir do momento que isso está nos paralisando, está trazendo um prejuízo grande, a gente precisa buscar ajuda, né? E é isso, tá o ano todo ali. Está aberto os serviços de saúde para a gente buscar. Muito obrigada, viu? Obrigada. E seja bem-vinda sempre. Obrigada, Dani. É isso, pessoal. Então, lembrando, escute. Se a pessoa ela está ali falando com você, se ela confiou, quis se abrir, né? Agradeça que ela chegou e falou com você, né? Ela não está se escondendo e não julgue, né? Muitas pessoas falam que é mimimi, é falta de uma louça para lavar. Essa frase tão absurda, tão ignorante. Então, ofereça ajuda, seja escuta, encaminhe a pessoa, encoraja ela a buscar ajuda, que é muito importante.
O Diálogos da Cidade fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, acesse o youtube.com/@TV Câmara SJC. Vocês podem nos acompanhar também pelo canal 12.3, que é nosso canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo. O Diálogos fica por aqui, mas estaremos de volta novamente na semana que vem, a partir das 4 da tarde. E eu espero vocês. Até mais!